A repercussão de Inter 3, Nacional 3 no Beira-Rio em um jogo extremamente movimentado. O que vem pela frente? Um jogo decisivo em Medellín. A situação na tabela de classificação. Bom, antes disso tudo, tem Inter e Juventude no Campeonato Brasileiro, sábado de novo no Beira-Rio. E tem Copa do Brasil semana que vem também. Você vai conferir os detalhes de uma ação que o Inter ganhou na Corte Arbitral do Esporte na Suíça, no valor de US$ 500 mil. Tudo isso a partir de agora, aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Estou chegando em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz Prato Fino. Inter 3, Nacional 3 no estádio Beira-Rio. Jogo movimentado, um jogo caótico, cheio de emoção. Né? O Inter saiu perdendo por 3-0 e conseguiu vir o empate em 3-3. E até poderia ter virado o jogo, né? Mas faltou no final ali a força para conseguir fazer o quarto gol. Não foi possível, de qualquer maneira. Diante do cenário, né, que o jogo apresentou, dá para dizer que ficou pelo menos razoável, né? O empate, 1 ponto somado, não foi o melhor resultado. Daqui a pouco eu vou falar sobre a tabela de classificação e a dificuldade, né, que fica para o Inter. Embora seja o líder, tem que acompanhar com atenção o jogo do Bahia contra o Atlético Nacional, e agora o Inter vai para 2 jogos fora de casa. Mas, pelo menos, está invicto na Copa Libertadores da América até agora. O Roger Machado, na entrevista coletiva depois do jogo, disse que o que preocupa mais ele neste momento é a parte emocional pela sequência que o Inter terá, né, de partidas até a parada para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, quando todo o calendário, né, do futebol sul-americano vai parar. Então o Inter tem uma sequência que é muito pesada, neste momento até o final do mês com jogos em Porto Alegre, e aí no começo do mês de maio, aí uma sequência de partidas fora de casa. Aí o Inter vai viajar bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. A primeira repercussão que tem, e é muito importante avaliar, né, é a situação na tabela de classificação do Grupo F da Libertadores. Você vai acompanhar aí. Inter 3, Nacional 3, e nesta rodada o Bahia recebe na quinta-feira o Atlético Nacional de Medellín em Salvador. Inter 5 pontos em 3 jogos, o Bahia 4 pontos em 2 jogos, o Atlético Nacional 3 pontos em 2 jogos e o Nacional do Uruguai 1 ponto em 3 jogos. Se o Bahia ganhar do Atlético Nacional em Salvador, assume a liderança do grupo e vai para 7. O Inter fica com 5 e o Atlético Nacional com 3 pontos. Se der empate, o Bahia vai a 5, empata com o Inter e o Atlético Nacional vai a 4 pontos. Se o Atlético Nacional ganhar, vai a 6 pontos e assume a liderança do grupo. De qualquer maneira, independente do resultado, o Inter está na briga. E até pode terminar a rodada como líder, né? Se der um empate no jogo do Bahia. Só que o detalhe que o torcedor, né, tem que ficar atento é que o Inter agora vai para 2 jogos fora de casa, fora do Beira-Rio. E o primeiro no dia 8 de maio, contra o Atlético Nacional em Medellín. E aí não pode perder o jogo de jeito nenhum, porque aí seria ultrapassado pelo Atlético Nacional, independente do resultado na Bahia. Depois do jogo de Medellín, o Inter jogará de novo fora de casa em Montevidéu contra o Nacional. Esse jogo é no dia 15 de maio. O Nacional, com um empate, somou 1 pontinho, pelo menos está na briga para ficar em terceiro lugar, mesmo que seja muito difícil se classificar, ainda tem chance, né? Mas está na briga pelo menos para ficar em terceiro lugar e ir para o playoff, né, lá da Copa Sul-Americana. E aí na última rodada, o Inter recebe o Bahia no Beira-Rio para tentar confirmar a classificação. Mas esse é o detalhe, né? Porque o Inter terá agora, na sequência, 2 jogos fora de casa e só tem mais um jogo no Beira-Rio. Então, no segundo turno, 2 jogos fora e um jogo em casa. Então, o Inter, se tivesse vencido o Nacional, teria uma situação muito mais tranquila na tabela de classificação. Tá na briga, tem grande chance de se classificar, tem, só depende de si, mas vai ter o desafio de jogar fora de casa. O que o Inter tem pela frente? Sábado, Inter e Juventude no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo da tentativa de recuperação no Brasileirão. E aí no dia 29 de abril, terça-feira da semana que vem, Inter e Maracanã, também no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, a estreia do Inter na competição.
Deixa eu tratar de um outro assunto aqui, porque o Inter teve uma vitória importante na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, lá na Suíça. O Inter ganhou uma causa de R$ 2.800.000, 500 mil dólares. Eu vou explicar a situação. Em 2021, chegou para o time sub-20 do Inter um atleta, o nome dele é Kevin Quinones. Você vai acompanhar aí a foto dele assinando o contrato com o time sub-20 do Internacional. Atacante Kevin Quinones. Ele veio do projeto Futebol Pass de Cali. Ele é colombiano. Ficou um tempo, 2 anos, nas categorias de base do Inter, no time sub-20, jogou, marcou gols, mas não conseguiu se firmar ao ponto de ser efetivado, subir para o grupo principal. Aí acabou se transferindo para a Universidade César Vallejo, do Peru. O que aconteceu quando ele chegou no Peru? O clube peruano deixou ele treinando e não assinou o seu contrato de trabalho. Sem vínculo, no Peru, os direitos econômicos do Inter deixaram de ter validade. Ou seja, o Inter deixou de ter direito aos direitos econômicos do jogador. Bom, a partir daí, a ação do Inter foi ter entrado na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte, para cobrar um valor referente aos direitos do jogador. Cobrar do César Vallejo, do Peru. A ação foi conduzida pelo advogado Rogério Pastel e o Inter teve ganho de causa. Então terá direito a receber R$ 500 mil. E o César Vallejo também precisa pagar 5 mil francos suíços, né, que é o pagamento das custas do processo. Se a Universidade César Vallejo tiver alguma dificuldade para pagar o valor para o Inter, vai sofrer as consequências com, né, uma provável punição. Mas o Inter tem direito a receber este valor. O Quinones, que não deu muito certo no futebol, teve uma passagem pelo 15 de Jaú, no interior de São Paulo, e atualmente com 22 anos de idade, ele está jogando no Colón FC, da 2ª divisão do Uruguai. Então, uma vitória importante no Inter, lá na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, no valor de R$ 2.800.000. Valeu, pessoal. Vamos lá. Sábado de futebol para o Inter, o próximo jogo contra o Juventude, depois do empate emocionante contra o Nacional pela Copa Libertadores da América. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique inscrito aqui no canal do Gabardo, ative as notificações, porque a qualquer momento pode chegar vídeo novo com novidades. Valeu, até a próxima.